Stan Smith é capaz de fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos, mesmo que isso envolva prejudicar gravemente alguém de sua família, gerando um trauma que levará para o resto da vida. E é por isso que no vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Stan armou para que Steve flagrasse ele dando no couro com Francine. Tudo isso só para provar que ele era o macho dominante naquela casa. Oh, não! É o Steve! Ai, meu Deus, Steve, não olhe! Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com a família Smith na mesa de jantar, quando Stan resolve compartilhar uma descoberta feita durante a noite anterior, ao assistir a um documentário sobre a vida animal, falando que as aranhas mães cuidam dos filhotes após o nascimento. Mas à medida que crescem, os filhotes acabam devorando ela. Enquanto Stan conta essa história, Steve surpreende e termina o jantar antes de todos, deixando Stan confuso, já que ele costumava ser o primeiro a terminar. Já em seu quarto, Stan não conseguia dormir, atormentado pela ideia de que Steve finalmente o superou em algo. Ele teme que, assim como os leões na selva, a ascensão de Steve resultará na sua exclusão. Seguindo o padrão em que o leão mais jovem expulsa o mais velho para enfrentar a solidão na selva, Francine considera tudo isso uma bobagem, pedindo a Stan que pare de assistir tantos programas sobre a vida animal, argumentando que isso está deixando ele paranoico. Mas o Stan já estava se preparando para esse dia desde o nascimento de Steve, e no outro dia decide confrontar o filho enquanto ele assistia TV. Lá ele toma o controle remoto, a pipoca e ainda chuta Steve de cima do sofá. Depois manda o filho ficar quieto, pois ele era o rei daquela floresta, e portanto poderia fazer tudo o que quisesse. Muito confuso, Steve decide ir até sua mãe para perguntar o porquê de seu pai estar agindo tão estranho. Francine então explica que Stan só estava intimidando Steve pelo fato de ele ter terminado o jantar primeiro. Por isso ficou com medo de perder o trono quando Steve ficasse mais velho. Steve acha aquela história ridícula e diz que não é uma ameaça para ele. Por isso irá conversar com o pai para resolver isso de uma vez por todas. Ao voltar para a sala, ele vê que todos os móveis estavam mijados. Stan então diz que já havia marcado todo o território com urina. Com isso, Steve decide ter uma conversa séria com ele, falando que descobriu que o pai estava preocupado em perder o trono. E bom, ele deveria ficar preocupado mesmo, pois Steve já havia notado que Stan estava ficando mais fraco enquanto ele ficava mais forte. Depois fala que logo ele estará sentado no lugar do pai, enquanto ele terá que procurar um lugar na varanda para usar como morada pelo resto da vida. Eu é que sou o rei Você da... não é o rei de nada! De nada! Enquanto isso, Hayley e Jeff estavam passando por uma crise no casamento, mesmo estando casados há apenas alguns dias. Com isso, Jeff propõe uma terapia de casais, pois ouviu dizer que a fase da lua de mel é a mais difícil do casamento. Hayley alega que aquilo é uma grande besteira e que ninguém nunca achou a fase da lua de mel como a pior, mas mesmo assim, aceita a proposta da terapia. Ao chegarem lá, descobrem que o psicólogo é o diretor Brian. Hayley acha tudo uma grande bobagem e decide ir embora, mas é convencida pelo Jeff a ficar. No entanto, como a sala de terapia é no mesmo lugar da aula de cerâmica, e o diretor Brian não pode ficar perto das alunas por ordem judicial, ele decide levar o casal para fazer terapia em sua casa. Lá ele diz que o primeiro passo para um casamento perfeito é o trabalho em equipe, e por isso os dois têm que limpar toda a bagunça da casa dele. Vamos embora, Jeff. Isso não existe. Acabou de existir, Fatia. Agora limpe minha casa. Enquanto Jeff e Hayley estavam sendo forçados a trabalhar para o diretor, Steve e Stan começavam uma intensa disputa para ver quem terminava as coisas primeiro, com Steve sempre um passo à frente de Stan. Os dois competiam até para ver quem cagava mais rápido e quem tinha o maior cocô. Acabei! Não se preocupe comigo. Eu acabei há 10 minutos. Só vim buscar o desentupidor. Totalmente humilhado, Stan aceitou sua derrota. Quando Klaus falou que na natureza os machos reafirmavam seu posto acasalando com a fêmea, Stan achou a ideia excelente. Decidiu seguir esse conselho e fazer o ato com a Francine para mostrar ao seu filho que havia recuperado o posto de macho alfa. Enquanto isso, Steve se gabava por assumir o posto de líder. Stan monta uma trilha de revistas em quadrinhos que levava até o quarto dele. Ao chegar ao fim da trilha, Steve flagrou seus pais acasalando. É o Steve! Ai, meu Deus, Steve, não olhe! É, Steve, não olhe! Olhe! Depois vemos que Steve estava completamente traumatizado, e Francine pediu para o Stan explicar o que eles estavam fazendo, mas Stan não quis dar nenhuma explicação. Ele foi direto ao ponto ao dizer que não estava ajudando Francine a desengasgar, mas sim que estava mandando ver nela, e que agora estava credenciado como macho alfa daquela casa, já que Steve nunca encontraria uma parceira para praticar o ato. Enquanto isso, Hayley e Jeff passaram o dia todo limpando a casa do diretor. Quando finalmente terminaram, o diretor Brian os obrigou a limpar todo o quintal,
Jeff, não suportando mais, decide tomar uns comprimidos para ficar paralisado e não conseguir mais trabalhar. No entanto, Hayley tem uma ideia melhor para aquelas drogas e convence Jeff a arrumar um jeito para que o diretor as tome. Antes que pudessem colocar o plano em prática, Brian pega o frasco e toma os remédios por conta própria, sem se importar com os efeitos da droga. Logo cai duro no chão, e Hayley acerta um chute em seu rosto. Logo depois, Jeff rouba seu relógio do Mickey Mouse com um uniforme estilo soldado alemão dos anos 40, que era extremamente raro. O que é isso? Droga é minha, não importa o que faça. Seu maluco cretino ordinário safado! No outro dia, Steve procurou a ajuda de Roger para recuperar o status de macho dominante na casa. O alien concordou em ajudar, mas para isso Steve precisava superar um último requisito no qual ele não superou Stan, que era perder a virgindade. Para isso eles vão encontrar uma parceira para o ato. Roger decidiu usar um de seus personagens para ajudar Steve a conquistar alguém. Inicialmente, ele se vestiu como um jogador de hóquei no gelo, mas desistiu da ideia já que o ato deveria ser consensual. Sim. Não tome isso. Você ficará consciente, mas paralisado por 12 horas. Então o alien trocou para o personagem popular de um colegial, e levou Steve para uma festa com outros jovens populares para finalmente conseguir pegar alguém. Ao chegarem à festa, Steve descobriu que tudo havia sido organizado por Roger, revelando assim que ele tinha uma vida dupla, já que aquela era a casa onde ele foi criado desde quando era apenas um bebê alienígena. Quanto a Hayley e Jeff, tudo estava indo bem em seu casamento até que o diretor chega pedindo seu relógio raro de volta. Hayley se recusa, alegando que ele os havia sequestrado e forçado a trabalhar. No entanto, o diretor argumenta que isso fez bem para o casamento deles, pois passaram a trabalhar juntos. Jeff concorda com as táticas malucas do diretor Brian e devolve o relógio para ele. Um dos motivos de sua vinda também era pelos remédios que paralisavam por 12 horas, pois queriam daqueles para ficar paralisado e escrever um livro. Beleza, vejo vocês daqui 12 horas. Enquanto isso na festa, Roger levou Steve até a cozinha para pegar uma daquelas garotas bêbadas. Para isso, Roger ensinou as 3 palavras mágicas para Steve usar quando fosse chegar nelas. Drink de gelatina? Para com isso, tá lidando. Pode ir. Já Austin estava muito tranquilo e confiante em saber que Steve nunca ia superar a posição de macho alfa naquela casa, a ponto de começar a tricotar uma roupa para o Klaus. No entanto, Klaus tratou de alertar Stan que Roger tinha levado Steve para praticar atos libidinosos e tomar o posto de alfa de Stan. Desesperado, Stan correu até a festa. Ao chegar lá para impedir o filho de fazer aquilo, descobriu que Steve estava indo pessimamente mal com as mulheres. Roger mandou Stan não se preocupar, pois não existia risco de Steve tomar o posto de macho dominante dele, e nem a ameaça do filho de Steve tomar o posto do próprio Steve, já que pela forma como Stan estava criando o garoto, eles jamais teriam um filho. Com isso, Stan percebeu que sua obsessão em oprimir Steve havia sido um grande erro, pois o seu filho nunca cresceria na vida se o Stan não o apoiasse. Então ele decide levar Steve para casa e ensiná-lo a ser um homem de verdade. Ao chegar em casa, Stan começa a ensinar Steve a se barbear. Com isso, Steve consegue terminar antes do seu pai, deixando Stan muito orgulhoso, dizendo que foi melhor treinar no diretor de sua escola, que haviam encontrado paralisado no quarto da Hayley do que no próprio rosto do Steve. Depois disso, Roger aparece vestido com seu personagem, atleta de hóquei no gelo, e leva o diretor para seu sótão. O que faremos com ele agora? Eu conheço esse olhar. Agora deixa comigo. E esse foi o dia que o Steve pegou os pais no ato. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Escolha também um desses vídeos para continuar assistindo a mais resumos de Family Guy ou American Dad. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.